Fala galera, tudo beleza? Vamos conversar sobre progressão geométrica, o chamado PG. Quando a gente começa a estudar progressão geométrica, é muito comum que a gente meio que se perca e não consiga entender algumas coisas, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer nesse vídeo, fazer o passo a passo bem direitinho para a gente poder entender exatamente o que a gente precisa para a progressão geométrica ficar mais fácil da gente lidar com ela, tá? Primeiro vamos entender o que é progressão geométrica, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, o número 2. Vamos pegar aqui o número 2. Beleza? Eu vou pegar esse número 2 aqui e vou multiplicar ele por 3, tá bem? Então, eu vou fazer 2 vezes 3 vai me dar 6. Show? Agora, eu vou pegar esse 6 também e vou multiplicar por 3, tá? 18. Agora, eu vou pegar esse mesmo 18 também e multiplicar por 3. 54. Vou pegar esse mesmo 54, vou multiplicar por 3. 162. E se eu continuar fazendo isso, vai aparecer vários números na sequência. Tá bem? Então, quando você tem uma sequência de números que obedecem uma determinada regra de multiplicação, isso a gente chama de progressão geométrica. Nesse caso, nós temos uma progressão geométrica cuja razão é o 3, porque eu multipliquei todo mundo por 3. Tá? Por exemplo, vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos pegar o número 1. Vamos fazer uma progressão geométrica com razão 2. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 2, 32. E por aí vai. Tá? Então, isso é progressão geométrica. Beleza? Tá claro? Bom, existem alguns tipos de progressão geométrica. Então, vamos conhecer esses tipos. O primeiro tipo que a gente vai estudar é o crescente. Tá? Então, vamos colocar aqui um conjunto qualquer. Vamos colocar aqui o número 2. A gente já fez esse exemplo, então vamos continuar nesse exemplo. 2 com a razão 2, usando a razão 2. Então, o primeiro número é o 2. 2 vezes 2 vai ser o 4. Depois vai ser o 8. Depois vai ser o 16. Depois é o 32 e por aí vai. Então, o que é que a gente pode observar? Que os números eles estão aumentando. À medida que a gente vai acrescentando elementos nessa progressão, os números estão aumentando. Então, essa progressão geométrica ela é crescente. Beleza? Bom, vamos para o segundo tipo, então. Vamos colocar aqui um número inicial, vamos chamar de menos 3. Vamos usar o mesmo fator 2 que nós usamos no crescente. Vamos usar o mesmo fator. Então, vamos lá. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 vezes 2, menos 12. Menos 12 vezes 2, menos 24. E por aí vai. Então, como a gente pode observar, à medida em que nós colocamos um elemento na nossa progressão, esses números vão diminuindo. Então, se ele está diminuindo, nossa progressão geométrica é chamada de decrescente. Certo? Bom, então agora vamos para mais um tipo de progressão geométrica. Ok, então vamos falar aqui de alternada agora. Vamos pegar aqui um primeiro elemento para a nossa progressão. Vamos colocar aqui 5. Ok? Vamos usar como razão menos 2. Então, 5 vezes menos 2,
na menos 10. Menos 10 vezes menos 2, 20. 20 vezes menos 2, menos 40. Menos 40 vezes menos 2, 80. E assim segue. Que a gente pode ver, então, que uma hora diminui, uma hora aumenta. Uma hora diminui, uma hora aumenta. Então, como ele não está nem só aumentando, nem só diminuindo, ele está alternando entre aumentar e diminuir. Então, nesse caso, ela é uma alternada. Ok? Existe uma quarta ainda, deixa eu subir aqui um pouquinho a tela, que é chamada de estacionária. Tá? Então, vamos pegar aqui um número qualquer. Por exemplo, o 7, e vou usar a razão 1. Então, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 1, 7, e assim segue. Ou seja, ela não sobe, não desce, nem sobe nem desce. Ela simplesmente permanece o mesmo valor o tempo todo. Beleza? Essa é a estacionária. Então, na crescente, os números vão aumentando. Na decrescente, a sequência dos números vão diminuindo. Na alternada, a sequência dos números, uma hora diminui, uma hora aumenta, uma hora diminui, uma hora aumenta. E a estacionária, os elementos permanecem o mesmo. Ok? Beleza? Bom, já que a gente entendeu essa parte de conceito de o que é uma progressão geométrica e quais são os principais tipos, vamos seguir nosso estudo de progressão geométrica. Então vamos apagar nosso espaço e vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui uma sequência bem simples de progressão geométrica para a gente poder agora começar a fazer um pequeno estudo nesse caso. Então vamos colocar novamente aqui 1. Vamos usar a razão 2, ok? Então 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. E vou interromper aqui. Vamos dar um limite para essa progressão geométrica, que nós chamamos isso aqui de uma progressão finita. Tá? Porque ela tem um fim, ela tem um início e um fim. Tá? Então ela é finita. Para que a gente possa começar a estudar a progressão geométrica, nós vamos começar a usar uns termos. Tá? Então, esse cara aqui, a gente vai chamar ele de A1. Esse cara aqui, nós vamos chamar de A2. Esse cara aqui, de A3. Esse cara aqui, A4. Esse cara aqui de A5. Tá? Então, o primeiro elemento da progressão é o A1. O segundo elemento, o A2. O terceiro, o A3. O quarto, o A4. E o quinto, o A5. E assim vai seguir até onde você precisar que seja. E a razão nós vamos chamar de Q. Tá? Então nós temos elemento 1, A1, elemento 2, A2, elemento 3, A3, elemento 4, A4, elemento 5, A5. E aqui nós temos o Q. Nós também podemos ter a mesma progressão só que agora infinita. Ou seja, ela não tem um final. A
razão continua sendo a mesma, ou seja, nosso Q é o mesmo. Certo? E nós também podemos ter o seguinte. Vamos supor que eu queira que essa progressão que nós estamos fazendo aqui tenha 8 elementos nela. Certo? Lembrando que a nossa razão continua sendo o 2. Então, nós temos 1, o 2, o 4, o 8, o 16, o 32, 64 e o 128. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, pelo que a gente viu aqui em cima, esse cara é o A1. E esse cara, como é o oitavo elemento, é o A8. Certo? Bom, para finalizar essa parte de conceituar os elementos de uma progressão geométrica, vamos conhecer um carinha chamado N. Tá? E vamos entender o que é isso aqui. Então, vamos, por exemplo, pegar o sexto elemento da nossa progressão geométrica. O sexto, que é o A6. Nesse caso, o N passa a ser 6, que é o sexto elemento. Se eu pegar o terceiro elemento, que é o A3, o nosso N é 3. Legal? Se nós pegarmos o quinto elemento, que é o A5, significa dizer que o N é 5 e o N menos 1 é igual ao 4. Então, se esse cara é o N, se esse cara é o AN, o anterior a ele é o AN-1, que é o cara que vem antes dele. AN-1 é sempre o que vem antes do AN que nós estamos estudando. Legal? Então vamos fazer o seguinte, galerinha. Vamos dar um tempo nesse vídeo. A gente continua no próximo vídeo falando mais sobre progressão geométrica, bem passo a passo, para a gente ir entendendo bem legal como é que funciona isso daí. Legal? A gente se vê lá então. Até mais. Tchau, tchau.